seja muito bem-vinda a mais um vídeo, um vlog que eu vou gravar hoje pra vocês. Acabei de deixar as crianças na escola e agora eu tô voltando pra casa porque eu ainda não almocei, gente. Não deu tempo de almoçar hoje. Sempre muita correria em casa, né? Rotina com criança, gente, é doideira, né? Se você é mãe, você me entende. E aí, eu vou pra casa almoçar agora. Depois eu tenho uma consulta médica. E depois, sabe pra onde eu vou? E eu vou levar vocês junto comigo. Eu vou fazer supermercado. Na verdade, eu vou comprar algumas coisinhas que estão faltando em casa. Mas assim, eu vou num mercado diferente, que eu não vou há muito tempo. Na verdade, sempre quem vai lá fazer essa compra, quando precisa comprar alguma coisa em casa, é meu marido que vai, porque já é caminho para ele do trabalho dele. Então, na maioria das vezes, ele quem vai. Porém, hoje ele vai ter um compromisso e não vai poder passar lá no mercado. Então, eu vou. Agora vem a parte que a gente fica doida pelas coisas do Sans, né? Uma coisa mais linda que a outra. Olha que linda esse tigelinha de sobremesa. O primeiro foi o bule, aquele bule que você faz café no próprio bule. Acho que é bule inglês, né, que fala. Umas panelas, umas frigideiras maravilhosas. Inclusive, tô pensando em comprar um jogo de frigideiras. Olha que coisa mais linda esse jogo. É um jogo de 2 frigideiras, essa pequenininha, tá vendo? Com revestimento cerâmico. E a outra que é maior. E eu achei, assim, os preços até que bons, porque em outros lugares, assim, uma frigideira custa esse valor, né? Com revestimento cerâmico. Então, tem muita coisa. Inclusive, tem o jogo de panelas que eu comprei lá, ó, que é esse jogo todo vermelho, também com revestimento. Só que eu não lembro, gente, de ter pago todo esse valor, não. Eu acho que eu paguei uns R$150 a menos. E eu achei incrível essa panela de pressão. Olha, eu toda atrapalhada aí. Mas é uma panela de pressão que ela tem um revestimento cerâmico. Olha que demais. E a tampa, olha como que é a alça dela, né? O pegador da lateral, não é aquela coisa comprida. Então não atrapalha na hora de cozinhar. Eu achei demais essa panela de pressão. E eu só não compro porque eu já tive aquela experiência, né, de querer muito a elétrica. E muitos potinhos organizadores herméticos, né, com fechamento hermético. Muita coisa legal. E, ai, gente, a gente vai ficando doida nesse lugar. Sério, dá vontade de comprar tudo.
dia. Olha esse bolinho creme, que coisa fina. Dia seguinte e eu acabei de chegar em casa. Já tive um monte de compromisso hoje de manhã, gente, e tá um gelo. Agora tá saindo um solzinho, mas tá gelado. E aí agora eu vou começar a colocar ordem nessa casa, porque eu simplesmente ontem eu não fiz nada. Gente, eu fiquei ontem a tarde inteira na rua. Eu demorei tanto naquele mercado que aí de lá eu já fui buscar meus filhos na escola e já foi a maior correria. E por isso eu acabei nem mostrando pra vocês o que eu comprei, né, no mercado. Mas apesar assim que não teve nada de super diferente, eu comprei o que eu costumo mostrar pra vocês, né, as coisas pra repor a semana. A única coisa que eu comprei que foi uma coisa assim mais diferente foi o sabão pra lavar roupa, que eu vou mostrar pra vocês, que eu achei bem interessante e eu vou mostrar pra vocês. A rotina hoje aqui vai ser basicamente de colocar essa ordem na casa, porque como eu fiquei muitos dias, desde a outra semana que eu fiquei doente, essa semana também eu já tive vários compromissos. Essa semana mais ou menos, porque hoje já é quarta e é como se fosse sexta-feira, né? Porque amanhã já é feriado. Então, desde das outras semanas que eu já as crianças vinham doentes e eu também estava doente, acumulou, gente, acumulou um montão de coisa. Eu tenho muita roupa para lavar, eu tenho que arrumar, eu tenho que limpar a casa e é isso que eu vou fazer hoje. Os dois produtos que eu comprei, que eu falei para vocês que são mais diferentes, é esse sabão de lavar roupa, lava roupas escuras. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu comprei ele no Sam's Club, porque ontem eu fui, né, no Sam's Club. E ele é da marca do Sam's Club, que chama-se Members Mark. E o cheiro é muito bom. Eu vi uma moça lá conversando a respeito desse sabão. E ela falou que ela gostou muito, que fica muito perfumada as roupas e tal. E eu tenho essa coisa com roupa cheirosa, vocês sabem disso. Não pode ser um cheiro muito forte, porque aqui em casa minha filha e meu marido são alérgicos, porém eu gosto da roupa cheirosa. Então assim, eu fico procurando um meio termo, sabe? Eu conversando com a moça, ela disse que esse sabão deixa a roupa muito cheirosa. E eu perguntei pra ela se apesar de ser pra roupa escura, se ela lavava com roupa clara. E na verdade, ela falou que não tem problema, que na verdade o foco desse sabão, a tecnologia dele, é não desbotar as cores. Então eu achei isso muito legal. E lendo aqui, fala justamente disso, que é para preservar as cores das roupas. Então isso aqui é uma novidade que eu vou testar. Inclusive, gente, lá no Sam's Club tinha uma pilha, gente, de sabão de lavar roupa da marca IP, porque ninguém tá comprando, né? Por causa do negócio lá da bactéria que encontraram nos detergentes, no sabão de lavar roupa, enfim. E só para vocês terem uma ideia, a média de um sabão assim, ó, né, de um galão assim, se você encontrar por R$38, tá encontrando por um bom preço. Porque menos que isso, assim, gente, eu já não acho, né? Pelo menos aqui em São Paulo eu já não acho. Mas esse da IP, pra vocês terem uma ideia da situação que ninguém tá comprando IP, o galãozão, acho que era de 13 litros ou era de 5 litros, eu não lembro, tava 16 e pouquinho, não sei se era 16,90, pra vocês terem uma ideia. Que eles estão tentando vender os produtos da IP e ninguém tá comprando, obviamente, né? Por causa dessa questão da bactéria, da bactéria encontrada nos produtos, né? Inclusive hoje, meu marido já acabou de me mandar uma mensagem, né? Vou ver se eu coloco a imagenzinha aqui pra vocês verem. Que foi encontrada essa mesma bactéria nas águas da marca Cristal. Gente, vocês têm noção? Água mineral que você paga, achando que você tá pagando a água mais cara, achando que é mineral, que é mais saudável, nananã. E na verdade, gente, você tá comprando
um negócio com bactéria. Vocês têm noção a situação que a gente tá vivendo? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, informação é tudo, né? Só não se cuida quem não quer diante das informações que a gente tem. E, por exemplo, ontem, quando eu tava lá vendo esse negócio do detergente IP, tinha uma senhora lá querendo comprar, assim, tipo, ai, será que eu compro? Eu acho que eu vou comprar, porque é um sabão bom, né? Mas, gente, quem garante que os produtos IP não vão estar infectados, sabe? É assim, eu tinha aqui o sabão que eu mostrei pra vocês, que era da IP, e ainda bem que já acabou, sabe? Porque a gente fica inseguro, a verdade, de usar, né? Não tava dentro do lote pra mandar, né, de volta nem nada, mas assim, eu usei meio com receio. E eu usei assim mais com tapetes, tal. Eu usei com roupas, óbvio, mas por exemplo, com toalha. A toalha eu seco, né? A toalha no processo de secagem vai ficar fervendo. Então assim, eu usei, mas meio com o pé atrás e acabou também essa história. Agora a água, por exemplo, a água é uma coisa que assim, eu não consumo no dia a dia água mineral, eu já consumi mais. Mas agora que eu tenho filtro, eu não consumo tanto. Porém, o meu marido consome. Ele consome bastante água com gás. E só que ele já falou pra mim, eu não gosto do sabor da água mineral da Cristal. Nunca compro Cristal porque eu não gosto do sabor. E agora veio essa notícia, né? Então assim, eu tava lendo que essa bactéria encontrada tanto na IP e agora na água da Cristal é uma bactéria muito séria, assim, muito... A gente precisa dar atenção, porque é uma bactéria que geralmente ela é encontrada em ambientes hospitalares. E ela é encontrada, ela geralmente aparece em pessoas assim que têm feridas abertas, entendeu? E ela causa infecções sérias no sangue, e em alguns, acho que no pulmão e mais em algum lugar, que eu não lembro. E aí, assim, a gente precisa prestar muita atenção, tomar muito cuidado. Agora, já que a gente tá nesse assunto, né, de tomar cuidado, também teve aí o boom, né, do ingrediente do pão, que nos pães, né, que a gente consome no dia a dia, a maioria deles, contém um ingrediente, e esse ingrediente, ele agride a saúde, porém, eles falam que em pequenas quantidades não tem problema. Pô, só que assim, gente, a gente precisa pensar que em pequenas quantidades, mas a gente come pão todo dia, praticamente. Aqui em casa a gente come pão todo dia, eu como pão todo dia, meus filhos comem pão todo dia, mais minha filha, né? Então a gente precisa pensar nisso. Nós consumimos mais o pão artesano aqui em casa, a gente gosta muito. E o artesano tem, tá, esse ingrediente que ele é um melhorador de alguma coisa. Eu não lembro, eu vou colocar aqui pra vocês os nomes desses ingredientes, que na verdade ele aparece lá nos ingredientes, na composição, tudo, pode ser com 3 nomes diferentes. Tem os nomes técnicos em números, né, siglas, números. Tem um outro que é um nome mesmo, bem diferentão, que eu não lembro, nem pra falar pra vocês agora, por isso que eu vou colocar aqui na tela. E o mais comum é o melhorador de alguma coisa, que eu também vou colocar aqui pra vocês. E todo pão que vocês olharem no ingrediente, tiver lá um desses itens, especialmente esse melhorador, eu não lembro, gente, o que é melhorador do pão, enfim, não lembro o que é o nome, é esse ingrediente que faz mal à saúde, que um pouquinho não tem problema, mas imagina um pouquinho todo dia. Aí sim, a gente ainda tá comendo desse pão, mas eu até tentei fazer um pão semana passada sem sucesso, mas eu sou assim, né, gente, eu tenho que ir testando, porque... eu não sou cozinheira, não nasci com o dom da cozinha, então eu preciso ir praticando até eu conseguir. Mas eu já até falei pro meu marido, eu falei, eu vou descobrir um pão, vou descobrir uma receita de um pão fácil de fazer, pra gente começar a fazer no dia a dia. E então eu até comentei com meu marido sobre a panificadora elétrica, né? Aquela máquina de fazer pão, né? E ele gostou da ideia, porque o meu marido... ele é super da saúde, sabe? Que se tiver alguma coisa que vai ser melhor pra saúde,
Se a gente não pode comprar agora, a gente planeja para comprar sempre, assim. Ele é muito a favor disso, ele é super preocupado com isso. Ele sempre foi preocupado, mas ainda mais agora com as crianças, ele é super, sabe? Então a gente até faz planos já para comprar uma panificadora, que hoje em dia tá bem mais acessível, né, gente? Eu tava dando uma olhada, tem umas panificadoras de R$ 300, aí vai subindo, né? Tem umas de 400, umas de 500, né? Eu vi algumas, andei pesquisando. Mas assim, essa é a minha ideia, né? Com essa questão do pão, de começar a fazer o próprio pão em casa. E aí eu vou tentar, né? Posteriormente a gente vai tentar essa compra já da panificadora para fazer os pães, né? Aqui de casa. E aproveitando e mostrando uma segunda compra que eu fiz, que eu nunca tinha comprado, que eu vou testar, porque aparentemente, assim, eu curti, que é esse amaciante da Downy Sensitive. E ele, olha, tem até uma parceria com a Pampers, porque ele é próprio para peles sensíveis. Lembra que eu falei pra vocês que tem a questão da pele, né, do meu marido, da minha filha? Então, eu sempre tenho, na hora de usar qualquer item de limpeza, né, especialmente das roupas, eu tenho que pensar assim, no final, o que vai ficar em atrito com a pele deles. Então, é mais o amaciante, porque o sabão ele vai saindo durante a lavagem e depois o amaciante sobrepõe isso. E o que fica mesmo na peça é o amaciante. Então, eu comprei esse, vou testar. Eu sempre compro o Omo, né? O Omo Puro Cuidado que eu compro, Omo Puro Cuidado. Então, já é algo que eu conheço, que eu gosto, que a gente usa, porque ele é bem suave. Mas eu vou testar esse aqui também, e aí depois eu conto pra vocês se eu gostei desse e se eu gostei do sabão também. Bom, agora já é 12h30, eu vou colocar algumas... Na verdade, eu ia colocar roupa pra lavar, mas aí eu lembrei que eu lavei os panos de limpeza e esqueci de tirar. Então eu vou tirar agora, vou fazer a higienização da máquina pra eu poder lavar a roupa. Eu tô higienizando minha máquina agora pra eu poder lavar roupa, né? Porque eu acabei de lavar... Aliás, acabei não, né? Eu lavei antes de ontem, gente, os panos de limpeza aqui de casa. Então, suja muito a máquina, né? Tem muita impureza, né? Muita sujeira. E aí eu não misturo com as roupas que eu vou lavar, né? As nossas roupas, roupas de cama, toalha, pano de prato, eu não misturo. Então, o que eu faço? Depois que eu lavo esses panos de limpeza, aí eu sempre higienizo a máquina. Só que antes a gente não tinha acesso a esses produtos para higienizar a máquina mais profundamente, né? Então, como agora a gente tem esses produtos, eu sempre higienizo, porque assim, geralmente dá uma vez por semana, tá, gente? Essa higienização, porque eu vou lavando as roupas toda durante a semana, e aí eu pego um dia que eu não uso a máquina assim, que eu não lavo roupa, aí eu lavo só os panos de chão, tapete, e aí depois disso eu higienizo a máquina. Então dá mais ou menos uma vez por semana. E aí eu tenho usado essas pastilhas. E é bem interessante porque elas vêm, ó, embaladinhas individualmente. Essa é a minha última, eu até vou providenciar outra. Eu vi que na Shopee tem umas opções até bem baratinhas, eu vou dar uma pesquisada pra eu comprar e testar também, porque acho que em termos de custo-benefício elas são melhores. Mas enfim, aí eu vou providenciar, eu testo e eu digo pra vocês se funciona de verdade. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu já vi muitas influenciadoras testando essa pastilha de limpeza, mas as máquinas delas são máquinas novas.
Então, assim, não vai sair muita sujeira, entende? Assim, não sai aquelas cracas, vamos dizer assim. A minha máquina é uma máquina muito antiga. Eu tenho a minha máquina, gente, eu acho que há 14 ou 15 anos, mais ou menos. Então, é uma máquina muito antiga, porém ela tá aqui inteira funcionando. Ela me deu problema uma vez só, que eu até mostrei pra vocês, já acho que foi no ano passado, que deu um problema na centrífuga dela. Mas só, gente, ela nunca me deu nenhum outro problema em 15 anos que eu tenho ela. Então, ela é uma máquina muito boa. Só que aí teve essa questão da sujeira. E aí, eu quero ver se vai sair craca, sabe, a sujeira mesmo de dentro, porque as outras vezes que eu lavei não saiu. Porém, eu também usei um outro produto que eu falei pra vocês, né, que ele é um sabão em pó mesmo, próprio pra lavar a máquina, e que saiu muita sujeira. Eu fiquei admirada, assim, admirada não, chocada, na verdade. E aí eu vou ver até se eu encontro dele de novo pra comprar, pra eu ver se eu lavando com ele de novo vai sair a sujeira que saiu da primeira vez. Eu prometi isso pra vocês, eu não fiz ainda, mas eu vou providenciar o sabão e vou fazer esse teste. Eu vou aproveitar que eu estou lavando a minha máquina de lavar roupas e vou lavar também a minha lava-louça. Por quê? A minha lava-louça, o que está acontecendo nela? Mesmo ela estando aparentemente limpa, não tá lavando direito as louças. O que eu sinto? Que fica tipo areinha grudada na louça. Você que tem lava-louça, já aconteceu isso aí? Ou enfim, tá acontecendo agora? Porque assim, eu sempre limpo a lava-louça com bicarbonato de sódio e com vinagre. Então eu coloco uma xicarazinha num potinho qualquer o bicarbonato, jogo vinagre puro dentro do bicarbonato até encher, tá? Vinagre de álcool. E aí eu só encho, na verdade, o potinho com bicarbonato e vinagre já dentro da lava-louça, para aquela solução que vai borbulhar cair dentro da lava-louça e já higienizando. Acontece que eu também vi as pastilhas para lavar a lava-louça, ó, que são como as da máquina. E aí eu quero ver se eu consigo eliminar esse sabão que tá grudado dentro da lava-louça e que por mais que eu higienize, gente, sempre sai uma louça com alguma areinha grudada. Por quê? Porque eu uso pastilha. Eu não uso sabão líquido para lavar louça. O sabão que eu utilizo é pastilha. Eu vi também uma influenciadora que ela usa sabão líquido na lava-louça dela, apesar de ter o espaço para pastilha, né? E eu também tô pensando em testar. Como eu ainda tenho bastante sabãozinho, né, de lava-louça, por enquanto eu ainda vou continuar usando, porque sabão de lava-louça é carinho, né? Mas eu vou tentar fazer esse teste também com o líquido para ver se acaba com essa coisa de ficar com essa areinha grudada, porque é como se o sabão não dissolvesse, sabe? Então eu também vou fazer um teste agora, vou higienizar minha lava-louça. Eu até tenho um monte de louça para colocar para lavar, mas eu quero fazer esse teste. Primeiro eu vou lavar a lava-louça e depois eu vou colocar a louça para lavar para ver se dá uma melhorada nessa questão da areinha, né, do sabão, do resíduo do sabão que fica grudado nas louças. E olha como vem embalado individualmente também, como a da máquina de lavar roupa. A lavagem da minha máquina acabou e já olhando aqui, gente, já dá pra perceber que, nossa, ela tá bem limpinha, porque
como eu disse pra vocês, deixa eu passar aqui, ó, só pra vocês verem, ó. O pano tá limpinho, tá vendo? Ó. O outro sabão que eu usei, gente, ficou tipo um monte de sujeira grudado, né? Mas eu quero testar, como eu disse pra vocês, de novo aquele sabão pra saber se vai sair mesmo aquele tanto de sujeira de novo. Aqui eu sempre passo um paninho pra tirar o excesso de sabão que ficou. E aqui também, ó, no meio das borrachas, porque se ficou alguma sujeira, ó, tá vendo a sujeira aqui? Então, eu sempre passo no meio das borrachas um paninho, mas não tem muito não, gente. Tem, ó, uns pelinhos aqui e saiu essa sujeirinha. Mas só, porque ele vai amolecendo toda a sujeira que ficou grudada aqui, ó. Nem a sujeira de sujeira mesmo, é mais pelinho, tá vendo? E aí ele vai soltando tudo. Essa limpeza é muito boa, a máquina fica bem conservada, né? Você consegue conservar. Enfim. Aí depois que eu seco aqui, que eu limpo tudo aqui, eu também limpo essa parte aqui, que é a tampa. A tampa, ó, tá cheia de pelinho. A tampa tem pelinhos, tá vendo, ó? Então aqui eu vou limpar também, vou aproveitar esse pano aqui. Aí eu tiro esses pelinhos, porque na hora de lavar a roupa, o pelinho não vai pra roupa, né? E a roupa sai limpinha. Então agora que eu já terminei de fazer essa lavagem, eu vou colocar minha roupa pra lavar mesmo. Eu tenho bastante roupa. Gente, eu tenho uma montanha de roupa. Olha isso. Tem até cobertor no meio disso aí. Mas bora que eu só tô na metade do dia. O processo da limpeza da minha máquina terminou. Ela fica bem limpinha e um perfuminho bem gostoso. Aí, agora o que eu faço? Eu vou pegar uma escovinha e vou esfregar aqui, gente. Porque sempre fica bastante sujeira aqui. Porque na primeira lavagem, ele amolece qualquer sujeira, entendeu? Que tenha. E aí na segunda eu dou essa esfregada e coloco um ciclo rápido para dar uma enxaguada. E aí depois eu coloco a máquina para lavar a louça de verdade. Já coloco a louça aqui. Essa borracha aqui, ó, em volta, ela junta muita sujeira, principalmente aqui, ó, nessa parte aqui de baixo. Muita mesmo, gente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha só, tá vendo? Mesmo já tendo lavado, aqui também em volta junta muito. E aqui de baixo também. Aqui, ó, junta muita sujeira. Minha lavanderia tá escura, que eu só tô com uma lâmpada aqui. Mas olha só, gente, a sujeira. E isso porque lavou com o sabão pra tirar mesmo a sujeira, né? Que vai tirar aquela coisa encrostada. Aí depois que eu faço isso, ó, aqui junta muito, tá vendo? Tudo que é aqui no nesses cantos escondidos, juntam muita sujeira. Gente, não é falta de limpeza não, tá? Isso é normal. É muito nojenta essa parte aqui. Tem que sempre estar limpando a máquina. Ó. Isso aqui, às vezes, não é só sujeira de louça. É acúmulo de sabão, sabe? O sabão vai acumulando junto com a gordura, vai virando essa craca. Aí, o que que eu faço? Agora eu vou pegar um pouco de água. Eu jogo água aqui pra tirar essa sujeira. E depois dou mais uma lavada no ciclo rápido para enxaguar isso. Agora, eu coloquei aqui, ó, nessa opção de Express, que são 25 minutos de lavagem mais rápido. E aí, depois que termina, aí eu passo um pano, tirando qualquer excesso. E aí, eu já coloco a minha louça.
Música